Ele reina. Aleluias. Deus não cessa de falar. E Ele ainda vai continuar falando nesta noite. Varão Oséias, dá lugar, varão. Aleluia, Santo de Israel. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Abra sua Bíblia no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Atos 17, a partir do versículo de número 16. Nessa oportunidade eu quero louvar a Deus. Um dos melhores momentos da minha vida e mais esperado por mim. Louvar a Deus pela vida do pastor Luiz, que me fez o convite para pregar a palavra de Deus nessa noite. Louvar a Deus também pela sua vida, você que está aqui nessa noite, pois você está no melhor lugar em toda a face da terra. Você está na presença de Deus, amém? Aproveitar a oportunidade também, meus irmãos, e agradecer aos irmãos que oraram pela minha mãe. No fim de outubro, ela andou sentindo alguns sintomas. Ela fez o teste de Covid. O primeiro teste deu negativo. Passou-se uns dias, os sintomas permaneceram. Ela fez um segundo teste, o segundo deu positivo. E haja desespero, irmãos. Está com mais ou menos 2 anos que eu perdi o meu pai, com problemas no pulmão. E aí eu vi a minha mãe naquele estado, foi muito difícil. Eu pedi oração aos amigos, eu dizia desta forma: ore pela minha mãe, ela precisa de um milagre, nada menos do que um milagre. Ela passou 20 anos da vida como fumante. Há uns 3 anos atrás, ela contraiu tuberculose, ambos problemas nos pulmões. Então ela já estava bem debilitada, e nós sabemos que a Covid ataca principalmente os pulmões. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, amém, meus irmãos? E Deus fez um milagre na vida dela. Ela saiu de lá ilesa, em primeiro lugar porque eu acredito que Deus tem um propósito na vida dela, e em segundo lugar porque os irmãos oraram por ela. Eu acredito muito no poder da oração, no poder que a oração ela tem, meus irmãos. Atos capítulo 17, versículo 16 em diante, diz assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Eis, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há,
sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dará a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Amém. Bíblia aberta no nome de Jesus. O texto que acabamos de ler, ele de maneira resumida pode ser pontuado de uma forma que nos ajude em sua compreensão. Podemos pontuar esse texto da seguinte maneira: primeiro, um homem de Deus. Segundo, uma cidade. Terceiro, um povo. E quarto, uma mensagem. Antes mesmo de entendermos esse texto, nós acabamos de ler, é necessário entender todo o seu contexto. Primeiro, um homem de Deus. Quando nós olhamos para o texto lido, o texto nos destaca o nome de um personagem principal, Paulo. Quem foi Paulo? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei foi fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, ele foi irrepreensível. Palavras do próprio Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 5 e 6. Paulo se converte ainda em Atos, capítulo de número 9, após sua miraculosa conversão. Ele simplesmente passa um período difícil em Damasco e Jerusalém, até que ele simplesmente se distancia. Ele simplesmente vai para Tarso e passa um período de 3 anos em Tarso. Possivelmente Paulo, ele passa esse período em Tarso em 34 e 36 depois de Cristo, ou 35 a 37 depois de Cristo, a fim de reajustar suas ideias e se preparar para exercer o ministério para o qual Paulo ele foi chamado. No ano de 43 a 44 depois de Cristo, Barnabé foi a Tarso, levou Paulo consigo para Antioquia da Síria, onde eles ensinaram muitos durante o período de 1 ano. No ano 44 depois de Cristo, Herodes Agripa I morreu. Isso possibilitou com que os cristãos passassem a ter maior liberdade para pregarem a palavra do Senhor. Começou a se formar na igreja antioquiana um trio missionário: Paulo, Barnabé e João Marcos. Eles partiram em uma empreitada missionária no ano 45 ao 49 depois de Cristo para evangelizar as cidades de Chipre, para evangelizar a cidade de Perge, Antioquia da Pisídia e as cidades da Licaônia. Essa viagem seria conhecida como a primeira viagem missionária de Paulo. Em sua segunda viagem missionária, não mais com Barnabé, nem mesmo com João Marcos, dessa vez com Silas, Paulo e Silas partiram para a sua viagem missionária, segunda viagem missionária. Eles vão diretamente para as províncias da Síria e da Cilícia, confirmando as igrejas que eles já tinham passado pela primeira viagem missionária. Dali partiram para Derbe e Listra, na Licaônia, lugar em que um importante discípulo se juntaria à sua comitiva, Timóteo. Agora, com a sua comitiva pronta, Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, partiram para dar continuidade à sua viagem missionária. Em seguida, eles foram para Trode, depois Filipos, depois Tessalônica, Bereia, até que por fim Paulo chega a Atenas. Segundo ponto da mensagem:
uma cidade. Atenas, capital da antiga Grécia, uma cidade com uma cultura que era influenciadora e que chegou a influenciar até mesmo o Brasil. Atenas e a Grécia, um país em que criou a política, um país que criou o debate do contraditório. O nosso país hoje, ele se denomina como sendo um país democrático, graças à influência dos gregos na nação brasileira. Atenas, além deste fato que eu acabei de falar, eles também chegaram acerca dos seus deuses. Eles não especulavam acerca da unicidade da divindade como os persas ou como os gregos. Eles eram simplesmente politeístas, acreditavam em diversas divindades. Para os gregos, eles acreditavam simplesmente que cada divindade grega tinha uma função própria em uma sociedade hierarquizada. Se há muitos deuses, logicamente o seu poder e ato ele é limitado, já que eles acreditavam que cada coisa se tornava um Deus para eles e eles passavam a adorar esse Deus. É por isso que na religião grega o aspecto divino não significa necessariamente onipotência, onisciência ou mesmo eternidade. Até aqui nada muito diferente dos demais politeísmos, mas os deuses gregos, eles não eram entendidos como sendo indivíduos pessoais. Na verdade, para os gregos, esses deuses, eles eram entendidos como sendo seres que conviviam junto com os cidadãos daquelas cidades. Eles eram como se fossem potências, encarnações de valores como força, juventude ou beleza. E isso era muito importante para a cidade. A cidade se interessava com isso, porque isso fomentava a economia e uma indústria da idolatria nas cidades. Cada cidade se tinha vários deuses onde os gregos adoravam esses respectivos deuses. Os deuses eram cívicos, eles eram adotados pelas cidades, eles também eram cidadãos fazendo parte da cidade. Exemplo disso, o caso da deusa Atena, que era de Atenas. Os santuários que eram construídos no centro da cidade traçavam uma ligação entre os homens e os fundamentos do mundo divino. A religião grega não tinha nenhum tipo de ideia de revelação. Eles não tinham salvadores, nem profetas, tampouco livro sagrado ou qualquer tipo de credo de religião organizada. A crença dos gregos estava estabelecida simplesmente no fato de uma culturalização na Grécia, em que os mitos acerca dos deuses eram contados a partir de uma forma oral, nos meios e nos ciclos familiares. Ou seja, a religião grega estava baseada não em algo escrito, mas em algo oral, contado de geração para geração, e somente isso. Os deuses eram também adorados nos mais variados templos e locais sagrados. Podia ser em um bosque, uma fonte, um topo de uma montanha, encruzilhadas, determinada pedra, um obelisco. O templo não era um lugar de reunião dos crentes, mas apenas a casa da divindade, onde se prestava o serviço aos ídolos. Os rituais dos gregos, eles não eram oferecidos dentro do templo, eram fora do templo, em um bloco superior que servia como sendo um altar. Ali, o mal era sacrificado por um sacerdote ou por qualquer cidadão que quisesse sacrificar. Não existia um exclusivismo sacerdotal nas cerimônias dos gregos. Qualquer pessoa poderia entregar um sacrifício a um ídolo. Essas celebrações geralmente eram feitas com festas, pois comemorava-se a entrega de um animal a um ídolo e representava também a comunhão dos homens que ali estavam a participar daquele evento. As ofertas, geralmente, elas eram entregadas com animais, e pasme nisso, eram entregados animais domésticos em meio aos seus rituais. Eles pegavam um animal doméstico, eles colocavam uma coroa com algumas fitas sobre a cabeça do animal e faziam com que toda aquela procissão fosse dada com todos que ali estavam com uma coroa na cabeça da mesma forma. Eles pegavam água e começavam a jogar na plateia e no altar juntamente com cevada, como uma forma de purificação. Em seguida,
eles cortavam a cabeça do animal com uma espada curta, o sangue escorria sobre o altar, eles recolhiam o sangue em uma bacia, depois eles pegavam o animal, abriam o animal no meio, olhavam como estava o estado do fígado, e dependendo da forma como estava, eles davam continuidade àquela celebração. Após estarem tudo correto, eles pegam o animal, cortam o animal em pedaços, ele tira as carnes dos ossos dos animais, ele enrola o animal com gordura, e em seguida ele queima no altar. E a fumaça que subia para cima era a entrega de oferenda aos ídolos. Em seguida, eles pegavam o animal e eles cozinhavam o animal em caldeirões. Depois eles repartiam aquele animal para todos que estavam participando da festa. Às vezes levavam comidas desses animais para casa e às vezes também eles entregavam esses animais nas comunidades gregas. Além das religiões e cultos tradicionais, os gregos buscavam outra forma de espiritualidade nas quais eles poderiam ter um contato direto com a divindade, uma comunhão marcada pelo êxtase. Nesse caso, entrava a preocupação com a alma e a imortalidade, ausente na religiosidade tradicional. Eram os cultos também conhecidos como cultos do misticismo, geralmente dividido em 3 tipos: mistérios, dionísimos e o orfismo. Esses cultos eram os cultos que os gregos entregavam aos seus ídolos e aos seus deuses. Essa era Atenas e sua cultura histórica e demoníaca. Paulo, ele chega a Atenas agora, e Silas e Timóteo não estão com ele. Ele manda mensagem a Silas e Timóteo para que eles fossem até com Paulo em Atenas. No entanto, no versículo 16, a Bíblia nos diz que enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito, ele se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. A tradução da NAA, Nova Almeida Atualizada, traduz esse termo a: o espírito se revoltava face da idolatria dominante na cidade. A NVI traduz esse termo a: Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade que estava entregue aos ídolos. Trazendo para os nossos dias, em uma comparação, Atenas representa o mundo perdido em que vivemos, e Paulo representa a igreja de Jesus nos últimos dias. Nós vamos nos deparar com a verdade de que o mundo está perdido, e que brevemente esse mundo perdido será julgado por Deus. Afogados em meio a um dilúvio de pecados morais e espirituais, o mundo brevemente será julgado por Deus com justiça, quando chegar o tempo certo de Deus para a humanidade. A minha pergunta é: qual a nossa atitude diante do mundo perdido e que brevemente será julgado por Deus? Será que o nosso espírito hoje, ele se agonia, ele se comove em si mesmo, olhando nós para o mundo perdido, olhando nós para a nossa cidade perdida pelo pecado, olhando nós para a nossa cidade em meio ao pecado que os distancia de Deus? Será que o nosso espírito, ele se indigna olhando os fatos de que a cada ano que se passa, o número de ídolos só aumenta em todo o mundo? Apenas na Índia são mais de 360 milhões de ídolos. No censo de 2018, apontava que a Índia tinha 1.356 bilhões de habitantes. É quase um Deus para cada 4 habitantes indianos. E será que o nosso espírito se comove ao vermos o mundo preso a uma idolatria terrível, preso ao pecado que os aprisiona e os distancia de Deus? Paulo não somente se indignou profundamente, como também Paulo tomou uma atitude
que a partir daquele momento, Atenas nunca mais seria a mesma. Paulo simplesmente decide pregar o evangelho aos atenienses. Versículo 17: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. A palavra disputava também é traduzida como discussão, debate, dissertar e falava. Há um ditado popular que se diz que futebol, política e religião não se discute. Pode até ser que futebol não se discuta, mas agora religião e política, e principalmente religião, deve ser debatida. Esse foi o método usado por Paulo para alcançar os atenienses, meus irmãos. Paulo foi estratégico. Ele foi estratégico. Ele foi estratégico não somente por entender que a única coisa que tiraria aquele povo do engano fosse o evangelho, como também Paulo foi estratégico ao pregar em lugares chaves da cidade. Paulo, em primeiro lugar, ele prega na sinagoga, local onde os judeus e gentios judaizantes se encontravam. Em seguida, Paulo prega na praça pública, local onde os filósofos se reuniam para discursar suas filosofias. Paulo está alcançando tanto um público como outro público, porque Paulo é estratégico. Paulo se apresenta como um embaixador de Deus na terra, não para trazer uma nova filosofia, não para trazer palavras de sabedoria humana, mas para manifestar o poder de Deus, para manifestar o evangelho, para manifestar as boas novas do evangelho. Paulo veio simplesmente para manifestar a única mensagem que tem poder para transformar a vida de um homem perdido. Paulo ele veio para manifestar a mensagem que tem poder de levar o homem para o céu. Paulo ele veio para manifestar a mensagem que tem poder para curar a alma perdida e ferida pelo pecado. Paulo ele veio para manifestar a mensagem de Deus para a humanidade perdida e para um povo que estava perdido em Atenas. Terceiro, um povo. Paulo tem a importante missão de pregar o evangelho aos judeus, aos gentios religiosos e aos filósofos epicureus e estoicos. A pregação de Paulo, ela não agradou muita gente não. Versículo 18 ao 21. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Em outras traduções, tagarela. E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderíamos nós saber que nova doutrina é essa que tu falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Eles chamam Paulo de tagarela. Disseram que Paulo era pregador de deuses estranhos porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Admirados com a nova filosofia que Paulo estava pregando, eles levam Paulo para o Areópago. O Areópago ficava em um penhasco alto. Era um local onde os juízes de Atenas se juntavam para julgar casos que ofendiam o bem-estar da cidade. Paulo é levado para esse ambiente. A mensagem de Paulo traz consigo um resultado dúbio. Do ponto de vista dos religiosos que debatiam com ele, a mensagem de Paulo, ela foi uma mensagem não agradável, uma mensagem incômoda, uma mensagem ruim. Agora, do ponto de vista do evangelho, a mensagem de Paulo foi extraordinária, pois a mensagem de Paulo fez com que o povo ateniense simplesmente ouvisse a mensagem e começasse a debater, a conversar um com os outros acerca daquilo que tinha sido pregado em Atenas. Nós vamos nos deparar agora com uma das maiores verdades que chega até mesmo a chocar-nos. Atenas nunca tinha ouvido o evangelho ainda.
Pela primeira vez o evangelho está sendo pregado aos atenienses. Eles estão ouvindo o evangelho agora. Embora seus corações estivessem endurecidos pelo pecado, devido à sua cultura pagã, sua conduta imoral e sua vida depravada, o evangelho ainda assim os alcançou. Aprendo com isso que, embora exista um coração endurecido, uma cultura pagã, uma conduta imoral e uma vida depravada, o evangelho ainda assim rompe barreiras e alcança o perdido para Deus. Você pode estar orando por um familiar seu que aos olhos humanos parece que ele não vai se converter, mas eu quero te dizer nessa noite que não há coração endurecido, não há cultura pagã, não há conduta imoral e vida depravada que o evangelho não rompa as barreiras e alcance este perdido para Deus, porque o evangelho tem poder para dar salvação ao homem perdido. Agora, estando Paulo no Areópago, começa a pregar a todos os que estão ali ouvir. Versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Irmão, Paulo era estrategista demais. Ele se utiliza de algo que existia naquela cidade, um altar levantado com as escritas: ao Deus desconhecido. E Paulo simplesmente diz: olha, esse Deus que vocês adoram, que vocês não conhecem, é o Deus que eu prego. Paulo simplesmente revela o desconhecido para ser conhecido. Em segundo lugar, no versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Agora, a estratégia de Paulo é simplesmente revelar o conhecido aos desconhecidos. É meio que oposto. Primeiro, ele se utiliza de algo que existia na cidade e diz: olha, esse é o Deus que eu prego e vocês não conhecem. Agora o povo teoricamente está passando a conhecer quem era aquele Deus. Então era teoricamente conhecido, e Paulo se utiliza desse conhecido para revelar esse Deus aos homens que não conheciam a ele. E Paulo diz: esse Deus fez o mundo, Ele é criador, e tudo que nele há, sendo o Senhor. Ele não é só criador, Ele é Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O meu Deus é diferente do Deus de vocês. Os templos que vocês constroem é para a habitação dos vossos deuses, mas eu tenho a lhes dizer algo: o meu Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo 25: nem tampouco é servido por mão de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dará a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele não necessita de nada, somos nós que necessitamos dele. Versículo 26 e 27, Paulo agora ele vai dizer qual é o motivo e propósito da nossa vida na terra. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados dos limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Paulo está dizendo que o real propósito da nossa vida está no fato de buscarmos a Deus, de vivermos uma vida em meio a uma busca por Ele. Alguns anos atrás, quando eu me encontrava em minha vida perdida sem Deus, vivia em festas, era muita alegria com os amigos, bebendo, fumando, mas eu sentia um profundo vazio dentro do meu coração.
Às vezes eu me apegava abatido, como que algo estivesse faltando dentro de mim. John Piper vai dizer que esse vazio que existe dentro do coração do homem perdido, ele é do tamanho de Deus. E somente Deus preenche o vazio do coração do homem. Salomão, quando ele escreve Eclesiastes capítulo 3, verso 11, ele vai dizer que Deus ele pôs a eternidade no coração do homem. A W. Tozer, ele vai falar a eternidade sobre esse texto. Ele disse que o homem foi criado para ser eterno. E nós não nos contentamos com nada menos do que a eternidade. É por isso que quando um familiar nosso, uma pessoa tão querida morre, nós choramos, sentimos dor, sentimos saudade, porque nós não nos contentamos com aquilo que é eterno, porque nós somos criados para ser eternos diante de Deus. Em outras traduções diz que Deus pôs o desejo de buscar as coisas que são eternas. É por isso que o homem se inclina tanto para Deus, porque o propósito pela qual Deus nos criou está no fato de Deus ter posto o eterno dentro do nosso coração, a fim de que nós o buscássemos, meus irmãos. Verso de número 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. O nosso Deus, ele é diferente dos demais, meus irmãos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. A mensagem de Paulo está centrada nestes dois versículos, 30 e 31. E eu já estou correndo para encerrar. Deus anuncia um tempo, irmãos, em que com justiça Ele julgará o mundo perdido. Como os irmãos viram aqui nessa noite, nessa peça maravilhosa, Deus há de julgar o mundo, meus irmãos. E a minha pergunta é: você está preparado para estar diante de Deus? Como estará a sua vida diante de Deus? Os dias têm se passado na velocidade da luz e os fins dos tempos está chegando. Eu digo que a última coisa que está faltando para Jesus voltar é apenas o soar da trombeta e nada mais do que isso. As coisas que haviam de acontecer já aconteceram para que o Filho do Homem ele venha. Só falta o soar da trombeta e nada mais. E será que nós estamos preparados para nos encontrarmos diante do Senhor nosso Deus? Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. É chegado um momento em que esta mensagem de arrependimento é a mensagem propícia para ser pregada. Vivemos um período semelhante ao período em que Atenas vivia e nesse período que Paulo prega em Atenas. O mundo a cada dia que se passa tem piorado, o número de deuses tem aumentado, o número de ídolos tem aumentado, as pessoas têm ficado cada dia mais e mais religiosas, as pessoas têm ficado cada vez mais e mais idólatras, não só de imagens, de esculturas, mas de autoidolatria. As pessoas têm cada vez mais e mais amado a si mesmo do que o próprio Senhor. E as coisas têm acontecido de forma que os fins dos tempos já está às portas. É necessário nós nos arrependermos hoje para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Porquanto Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo.
Fica de pé no nome de Jesus. Os exemplos citados aqui na peça foram os melhores. Deu para perceber que quase todos eram crentes. Alguns de 15 anos, outros de 10 anos de fé. E ainda assim, no exemplo aqui citado, todos foram condenados. Porque igreja não é sinônimo de garantia de salvação. Nós sabemos muito bem disso. Nós podemos até mesmo estar na igreja, mas ainda assim sermos condenados. Que nessa noite cada um possa julgar-se a si mesmo nesse lugar. E cada um, julgando-se a si mesmo, diga acerca de si mesmo como estará a sua vida diante de Deus. Como estará a sua vida diante de Deus? Feche os olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor, porque a Tua palavra foi pregada nesse lugar. A Tua palavra é como uma espada de 2 fios, ela penetra até a divisão da alma e da medula do homem, Senhor. A Tua palavra que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra, ela tem poder, Senhor amado. Na verdade, ela é o próprio poder dada de Deus ao homem, Senhor amado. Meu Deus, nós não pregamos outra coisa aqui senão o Teu Evangelho, senão o Teu poder, Senhor amado, a todos os que estão ali ouvindo essa noite. Meu Deus, se a Tua palavra, Deus eterno, ela não produz, ó Deus, arrependimento em nossos corações, Senhor amado, nós não podemos produzir arrependimento em nós mesmos, Senhor. É somente a Tua palavra que produz arrependimento, é somente o Teu Espírito, Senhor amado, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, Senhor. É o Teu Espírito, Senhor amado, que nos traz a consciência, Senhor, de que somos pecadores, de que somos falhos, de que temos pecado contra Ti, Senhor, e que precisamos, ó Deus eterno, se arrepender dos nossos pecados, Senhor, e simplesmente estar reconciliados contigo, Senhor amado. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio na atuação da Tua graça, eu creio na atuação do Teu Espírito, eu creio na atuação da Tua palavra, Senhor amado, e que se o Senhor não operar, ninguém mais opera nesse lugar, Senhor amado. Meu Deus, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome, Senhor. Existe alguém no nosso meio que deseja retornar ao Senhor, que deseja se reconciliar diante de Deus? A mensagem foi pregada nessa noite. Somente o Evangelho pode libertar o cativo e oprimido. Somente o Evangelho pode nos levar, meus irmãos, a um estado de consciência plena do nosso pecado. Existe alguém no nosso meio, amém? Amém, meus irmãos? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se vocês repararam, ninguém foi salvo na ensinação que nós fizemos aqui. E aí talvez alguém pode se questionar, mas por quê? Porque a palavra diz que no juízo final é só para condenação. E os salvos, onde é que fica? É porque os salvos, eles já passaram pelo seu julgamento, a qual a igreja conhece como o Tribunal de Cristo. Esse julgamento vai ser só para galardão, vai ser só para aqueles que realmente alcançaram salvação em Cristo. Mas o juízo final, o trono branco, não. Vai ser somente para aqueles que não foram fiéis na presença do Senhor. E a verdade é que todo mundo vai viver eternamente. Todo mundo. Tanto os salvos como os não salvos. Todos que morreram vão ressuscitar e vão viver eternamente. Só que a Bíblia diz que tem uma diferença. Alguns serão para a honra e glória eterna, e outros para a vergonha e condenação eterna. Essa é a diferença. É por isso que ninguém na peça foi salvo, porque a intenção é essa: é mostrar que o tempo é agora, a oportunidade é agora. Naquele dia não tem mais jeito.
Não adianta. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu quero estar encerrando o trabalho, passando para o nosso pastor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Alguém queira nessa noite, irmãos, se reconciliar? Amém. Pode vir à frente, nós iremos orar. Ou então basta você levantar assim a sua mão, onde você está mesmo. Se você quiser se reconciliar com o Senhor, levante a sua mão. Nós então estaremos orando. Queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Quero agradecer, irmãos, para o Lisanias, a sua esposa, que estão à frente da mocidade. Aleluia. Quero agradecer a mocidade, irmãos, que topou esse desafio de encenar essa peça e foram muito felizes, irmãos. Tivemos aqui, sentimos aqui, nos arrupiamos aqui, ficamos assustados. Que é isso, pastor? Tem medo da salvação, da condenação? Não, irmãos, mas assusta, porque é uma realidade que vai acontecer. Aqui é uma encenação, mas naquele grande dia não vai ter encenação nenhuma. Naquele grande dia vai ser duro. Aleluia. Vai ser, Ele não vai estar como Salvador, vai estar como juiz de toda a terra. E como juiz, irmãos, Ele não está lá para salvar. Ele vai estar para realmente trazer a justiça. O texto da Bíblia, irmãos, há um texto que diz assim, quem está me ouvindo, diga amém. Que diz assim: pesado foste na balança e achado em falta. Nós estamos sendo, irmãos, colocados na balança de Deus. E como está a nossa vida, nossas condutas, ações que nós temos praticado? Como foi falado, a igreja não é garantia. Você ser evangélico, ser cristão, não é garantia. O que importa, irmãos, como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, é o ser nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo na vida do cristão. Então queremos agradecer a mocidade. Quando deram o grito ali atrás, arrupiou, porque realmente chama a nossa atenção. A irmã Marluce, que esteve aqui esses dias todos ensaiando, todos para o Josias e os demais irmãos que estiveram aqui, irmãos, durante todo esse tempo, ensaiando, se dedicando. O varão que interpretou aí Jesus, irmãos, que memorizou bem direitinho, cada jovem que memorizou aí a sua fala. Tem que ter um pastor condenado, irmãos? Misericórdia, Ainda é o último, que vai ser julgado. Vai ter um monte lá, viu, irmão? Mas vai ter muito lá. Todo aquele que realmente não lavou suas vestes no sangue do Cordeiro vão estar lá. Todos que não branquearam a veste. Aleluia. Queremos já estar orando, agradecendo ao nosso bom Deus. Quarta-feira é a nossa última Santa Ceia. Amém, irmãos? É a última Santa Ceia do ano. É quarta-feira agora. Não falte. Nós estaremos aqui para agradecer ao Senhor durante todo o ano que o Senhor nos concedeu estarmos na sua presença tomando a Santa Ceia. É a última Santa Ceia. Venha, traga a sua família, venha adorar o seu Deus, o nosso Deus, juntamente com toda a igreja. Aleluia, porque isso, irmãos, é agradável ao Senhor. Temos aí as atividades, mas eu quero ressaltar sábado e domingo. Temos as atividades durante a semana, mas sábado e domingo, irmãos, é a nossa conferência missionária. Amém? Nós temos aqui um evangelismo à tarde. E não dá, irmãos, nem Jesus, irmãos, andou só. Ele chamou ali 4, depois chamou mais 12, se agregou a ele, irmãos, 70 e mais do que isso. Estava com ele mais de 5.000 pessoas. Para onde ele andava, havia discípulos e seguidores. Então queremos convocar toda a igreja para estar aqui a partir, irmãos, 3:30 para as 4 horas, para um evangelismo em massa nas ruas aqui que estão na nossa volta da nossa igreja. Então esteja aqui, todos os irmãos, principalmente nós os obreiros, temos que dar o exemplo principal, os obreiros, todos os obreiros, procure não agendar nada. Se agendou, tem que dar um jeitinho para desmarcar, porque digamos que vai ser provavelmente o último evangelismo do ano, e nós teremos aqui uma palavra rápida sobre
dessa conferência, a 4ª conferência missionária, vai ter uma abertura aqui sábado à noite, agora, né? Sábado agora. Domingo pela manhã não vai ter escola bíblica, vai ser na terça. A escola vai ser terça agora, terça que vem. Domingo pela manhã nós iremos ter, irmãos, uma palavra sobre evangelismo e missões, pela manhã no horário da escola bíblica. Então também eu peço que todos os irmãos venham aprender um pouco mais de como ganhar almas para Jesus, como falar do amor de Cristo. Vai ter aqui um palestrante, né? O secretário de missões já convidou, já está tudo organizado. Tem aí um banner, né, que ele já enviou. Vamos reenviar para o grupo da igreja. Então venha pela manhã domingo e à noite o grande encerramento da conferência missionária, também com um missionário que vai trazer a palavra, cantores. Amém, irmãos? Diga assim: eu vou estar aqui e vou trazer mais um. Aleluia. Amém, irmãos? Peguei os irmãos, então traga para que, irmãos, nós possamos realmente saquear o inferno, né, irmãos? Com a palavra do Senhor. A igreja está assim. Amém? Quem deseja oração? Também peço oração. Nosso presbítero Cleuilson orando por nós, nosso co-pastor orando, nos entregando a Deus este culto. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Pai, Santo Deus Todo-Poderoso, ainda na Tua presença nesta noite, Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por esta noite, ó Pai querido, por ter falado conosco desta noite, ó Pai. Pai, abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos colocar, Senhor, o desejo do nosso coração, ó Pai, de Te servir, Senhor, com sinceridade, ó Deus querido, para que nós possamos chegar, Senhor, a este grande dia, não para ser condenado, mas sim para ser salvo, ó Pai. Nos instrui a cada dia, Senhor, nos fortalece, Deus amado, para que nós possamos caminhar com sinceridade, com amor, fazendo aquilo que é agradável a Ti, ó Pai. Tu tem falado aos nossos corações nesta noite, Senhor. Por isso eu te peço nesta noite, derrama, Senhor, sobre a Tua igreja a Tua graça, o Teu poder, a Tua força, Senhor, para que nós possamos caminhar, Senhor, com sinceridade, Senhor. Deus amado, nos fortalece, Senhor, nos ajuda, Senhor, para que nós não venhamos, Senhor, nos desviar, mas para que nós possamos estar firmes, Senhor, assim como as virgens, Senhor, estavam, Senhor, preparadas, ó Deus, para aquele grande dia, ó Pai. Assim toma a Tua igreja nesta noite, abençoa, Pai querido, leva os nossos lares em paz nesta noite, dá-nos ainda uma noite tranquila na Tua presença, Pai querido. Tudo isso nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Levante a mão, irmão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja nessa humilde congregação e com todo o povo de Deus. E todo diz: amém. Que a paz do Senhor e Deus toma a frente dos irmãos.